Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Essa homenagem pra minha prima Nailza, que já... Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Olá, boa noite. Estamos aqui na TV Seridó, mais uma noite com o programa Consequência da Vida. E hoje eu tenho como a convidada especial Beta Estrela. Vem cá, Betinha. Seja bem-vinda, falar um pouco de sua história, sua vida, seu trabalho. Boa noite, né? A satisfação estar aqui. Feliz sentar. demais, né? Vamos sentar, vamos se abancar. A gente já passa o dia trabalhando, correndo, né? Estamos de happy hour, né, Neta? Do trabalho para cá, para a entrevista. Mas é isso. Betinha, fala um pouco de sua história. Sua mãe tem quantos filhos? Seu pai, quando você nasceu, eu acredito que ele já era uma pessoa de idade. Começando por aí, né? Eu sou filha de... Acho que esse ventilador vai atrapalhar um pouco o microfone. Deixa eu baixar mais. Bota mais atrás. Eu sou filha de um senhor, né? Quando eu nasci, ele tinha 82 anos. As pessoas dizem, seu avô, não, meu pai tinha 82 anos, né? Ele casou com minha mãe com 78 anos e ela tinha 25. Ele, um homem muito visionário, já era o 4º casamento dele, só que ele ia ficando viúvo. Aí ele casou com minha mãe. Menina, ele com 72, sua mãe 78. com 78 e E sua mãe... mamãe 25, moça 25, virgem, viu? Vixe. Lá do sítio Cachoeira. É difícil, porque ela casou, né, enviuvou e não teve outro casamento Não, até e hoje. nem quer. Ela disse que não quer. Enfim, então ela construiu a família dela, mesmo sabendo que ele era idoso, não ia ficar muito tempo com a gente, mas teve 4 filhos, né? Eu sou a última, eu sou a caçula. Quando eu nasci, ele tinha 82 anos. Né? Isso há muitos anos atrás, eu digo, o Viagra nem existia, né? Só existiam os Viagra naturais, que era o Mocó e o Cangati, que eram os 2 Viagra que ele usava, né? Olha aí, tem mais um Viagra natural. Dica da noite, hein? Cangati e Mocotó. Cangati, que é um peixe, e Mocó, que é uma caça, né? Selvagem, né? Primo do preá, né? Então, ele só tinha esses 2 Viagras naturais. E eles tiveram 4 filhos, né? E eu sou a caçula deles. Nasci com a veia empreendedora, né? Vindo dele, porque ele era um homem analfabeto, assim, de pai e mãe, como se diz. Mas ele construiu muitas riquezas, né? Naquela época, ele era considerado um dos homens mais ricos de Jucurutu. Né? E minha mãe era pobre de Jó. Eu digo que ela foi quem inspirou o Véi da Lancha, aquela música do Véi da Lancha, né? Mas nesse caso, ele teve 4 casamentos. Quantos filhos? Ele teve vivos, ficaram 10 filhos ao todo com a gente, né? Porque naquela época morria muita criança. Em uma das famílias dele, morreram todos e ele fez uma promessa. Caso começasse a nascer meninos vivos, ia ser todos Francisco. Então, da 3ª família, todos os homens são Francisco. Né? Porque ele fez essa promessa. Morria muita criança. Eu estava em qual parte? O empreendedorismo. Sim, o empreendedorismo. Ele construiu muitas riquezas. Ele tinha muitas fazendas naquela época. Ser rico era ter fazendas, gado, né? E ele tinha muito isso. Ele foi proprietário de 13 sítios, fazendas de Jucurutu. Cada filho ele saiu dando um sítio. Então, ele deixou todo mundo organizado. Né? Se depois se desfizeram... Né? Aí ele não tem culpa, Não tem né? culpa, mas ele, até o último segundo da vida dele, foi para deixar todo mundo organizado. Né? E essa veia de uma pessoa analfabeta construir um patrimônio nesse porte é muito difícil. Muito difícil. E ele aprendia com os erros, com os acertos.
aquele aprendizado empírico mesmo, era fazendo que aprendia, mas vinha no sangue, na alma dele, o poder de empreender. E eu digo que a gente tudo nasceu com isso, né? A gente tem essa garra, a gente tem essa força. Nesse caso, dos 10 irmãos, quantos são empreendedores? Porque, na verdade, eu acho que eu nem conheço todo mundo, ou talvez conheça e não sei. Nossa família, a última família, é toda empreendedora. Eu sei, mas os anteriores? Mas os anteriores, eu acho que não, nenhum. Nenhum é empreendedor. Alguns continuaram sendo fazendeiros, mas sem construções muito grandes, né? Sim. Aí, por comércio mesmo, os 4 entraram, né? Que é eu e meus 3 irmãos. Sei. Aí nós somos mais do que os outros, né? Sim. Empreendedores mesmo. A última geração foi onde veio toda a garra de empreendedorismo, né? Foi, ele era empreendedor meio político também. Ele tinha uma boa relação com a política. Ele contava que a primeira campanha de Dr. Nelson, que era com o padre dele, né? Ele que apoiou, ele que deu o carro dele para ele fazer toda aquela campanha, ele que promovia. Então, ele era muito ligado dentro da política também. Era uma pessoa então, que... seus irmãos têm quem puxar. Uma pessoa bem relacionada entre o meio, né? O meio político, entre o meio da sociedade também. E uma pessoa muito bem vista e respeitada. E eu, 12 anos, eu estava vendendo din-din. Eita. Né? Eu podia nunca nem ter... Eu vendi confecção, eu vendi Avon, eu vendi Hermes, eu vendia din-din, eu vendi cosmético. Quando eu estava para casar, eu vendia muito cosmético, de uma marca muito boa. E depois entrei para a costura, né? Aprendi a costurar, fiz todos os cursos que aparecia, desde de corte e costura, desde modelagem, né, Neta? Desde corte industrial, toda a parte de costura, desde você olhar uma peça e desenvolver a modelagem, eu sei executar, sei trabalhar em todas as máquinas da minha empresa. E fui entrando nesse mundo, até chegar a um ponto, apareceu um curso chamado Empretec. Acho que eu fiz com você. Empretec. Aí era em Caicó, e eu quis muito fazer. Não, então eu não fiz lá, não. Eu fiz aqui. Eu acho que outros você fez comigo mesmo. Mas esse acho que você não fez. E eu quis fazer, era um curso caro, mas eu digo, eu vou fazer. E quando eu cheguei nesse curso, ele não ensina nada do empreendedorismo. Ele ensina a você se reconhecer dentro de você mesma. E uma coisa que eu reconheci dentro de mim mesma, que eu não tinha um nome. Eu não tinha uma identidade. Ou eu era Betinha, filha de Zé Lourenço, ou eu era Betinha, nora de Licor, ou eu era Betinha de João Crispim. Eu não era eu não tinha um nome, uma identidade minha. E isso me chocou muito, né? E, a partir dali, eu pensei, eu quero ter um nome, né? Eu vou buscar esse nome. E, quando eu voltei de lá, na época eu era gerente da ponta entrega da minha sogra, eu disse, eu vou abrir uma loja. E, na época, meu esposo assim, como a gente vai abrir? Vamos abrir assim, assado, vou atrás de empréstimo, eu abri minha loja só com a cara, a coragem, de R$3.000. Né? E um atrevimento que só eu tinha, né? Fiz desfile no meio de rua, só tinha aquelas peças do desfile, mas eu tinha aquelas peças. E vendeu tudo, assim. E abrimos a loja, fazem 21 anos de loja Betty Modas. Né? Hoje em dia a gente tem 2, já quero abrir a 3ª, mas ainda não chegou o dia, né? Porque o dia certo é o dia que Deus quer. Com certeza. Né? E, assim, foram muitas lutas, né? Mas sempre... o sangue empreendedor, ele sempre fala muito alto, né? Quem tem, tem. Eu sou formada em administração, e na administração a gente aprende que o empreendedor ele pode ser feito, né? Ele pode ser construído, ele pode ser lapidado, mas quando ele nasce, ele é diferente. Né? Ele é diferente. É um peso leve, é igual um avião. O avião não é pesado e não voa, então ele é um peso leve. Então, o empreendedor que nasce, ele é um peso leve. Já o empreendedor que foi na marra, já é mais difícil, é um peso pesado. Aquilo é pesado. Aí, às vezes,
afeta a mente, né? A pessoa não sabe porque está depressiva, ou com ansiedade, ou com pressão alta, estresse, não sabe porque adoeceu de AVC, enfim, N coisas que às vezes é porque você está na profissão errada, você é forçado a estar ali, mas você permanece porque é a opção que você tem. Muitas vezes não é o que você quer e faz contra a vontade e se torna difícil, né, de você crescer, decolar. Que para você decolar, você tem de amar o que você faz desde dos primeiros processos, né? Para poder você, como se diz, chegar ao ponto de decolar. É verdade. E Beta Estrela, a minha vida empreendedora é essa, assim, até hoje, né? Hoje em dia a gente tem sede própria, né? A gente construiu o nosso prédio. E a Beta Estrela, eu fui Betinha, depois eu fui... Sim, aí construindo meu nome, né? Aí eu fui ser Bete Modas. Pronto, aí meu nome pegou, Bete Modas, todo mundo sabe. Aí esse nome passou a ser mais forte do que todos os outros, porque se falar, por exemplo, Betinha, filha de Zé Lourenço, talvez ninguém nem saiba quem é, só as pessoas mais antigas, mas se é Bete Modas, mulher, todo mundo sabe quem que sou eu, né? Aí Beta Estrela, hoje em dia Beta Estrela é muito forte para quem vive muito em rede social, só me conhece como Beta Estrela. De onde veio esse nome? Desde que a loja Bete Modas nasceu, ela já nasceu com logotipos de estrela. Que eu fico até me perguntando, mas por que foi? Por que eu escolhi? Enfim, não Nem sabia. Nem sei por quê, mas sempre foi. Inclusive, desde quando foi construída a minha loja, tem uma estrela bem grande no teto, no formato do gesso lá, bem bacana. E na política, que eu apoiei um candidato, os adversários ficavam dizendo assim, tá tendo a live da estrela, você não viu, não? Não vi. Não, começaram a me apelidar de estrela. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um curso de Instagram, e onde o rapaz que ensinava, ele dizia assim, você tem que se posicionar com aquele nome que você quer ser chamada. Se você achar bom, se posicione. Eu disse, eu acho bom demais quando me chamam de estrela. Realmente eu vou batizar essa pessoa como Beta Estrela. E batizei o Instagram, porque lá no Instagram era Bete Jucurutu, depois foi Bete Galvão, mas nada casava, porque eu não queria ser Bete Modas, porque Bete Modas era a loja. Né? Então, eu, como pessoa física, eu tinha que ter um nome meu. Aí eu disse, Beta Estrela. Pronto, me posicionei como Beta Estrela e pode chamar de Beta Estrela, porque eu adoro. Aí você decolou, né? Começou a fazer sucesso no Instagram. Eu acredito que foi uma das primeiras pessoas que começou a ter mais seguidores em Jucurutu, na nossa cidade, né? O Instagram, na pandemia, eu fazia camisetas, tinha loja de roupa, só que na pandemia nem vendia camiseta, nem fazia fardamento escolar, porque eu faço fardamento escolar. Nada, a gente não fazia nada. Nada se vendia na loja. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Vou fazer máscara. Eu nunca fiz uma máscara na vida, mas eu vou fazer. Fui para o YouTube, pesquisei, olhei, analisei, tirei um molde, comecei a fazer as 20 primeiras, vendeu assim em 2 segundos. 2 segundos já tinha vendido. Eu disse, então o caminho é esse. E eu sustentei minha equipe todinha por 2 anos, por quase 2 anos com máscara. Pelos 6 ou 8 meses foi só máscara. Betinha, falando um pouco agora, você falando sobre a pandemia, no período da pandemia, né? Como você disse, se tornava difícil a gente vender alguma coisa na loja. Como eu tenho loja infantil, as vendas caíram, né? Mas pense como o pessoal, foi o período que estava em casa, não podia viajar, todo mundo era comprando rede, consertando rede. É verdade. Eu deixava ele na loja e ficava na fábrica, para dar conta dos consertos do que aparecia. Entendeu? Eu não segurei a equipe trabalhando e vendi também muita rede, porque o pessoal estava em casa, e aí rede com cordão torado, rede se rasgando, rede pensa. Organizava a casa, né? Aí todos os segmentos. Trabalhei realmente. bastante. Verdade. Aí pronto, eu sustentei minha equipe por esse tempo.
Aí comecei a pensar assim, se as pessoas não podem sair de casa, elas podem comprar de casa. Eu vou fazer live ao vivo e fazer vendas online. E eu dei a proposta e Regina, que é minha gerente, disse, vamos, nós vamos. Não sei como é não, mas nós vamos, Betinha. E eu disse, será que vai dar certo? Vai dar certo, sim. E começamos, eu fui a primeira pessoa a fazer live online, né? Live de vendas. E a gente fez a primeira live e foi um sucesso. Passamos 3 horas online, vendendo. Depois de 3 horas, o Instagram mandou uma mensagem para mim. Se você fizer 4 lives por mês de 15 minutos, eu vou lhe pagar um valor X. Eu digo, eu já fazia de graça. Imagina pagando. Agora ganhando dinheiro. Aí eu digo assim, a culpa de eu ter me desembaraçado foi do próprio Instagram, porque o incentivo era muito bom, né? Ele pagava $500, ele paga em dólar, né? Eu digo, eu fazia, era 15 minutos que eu tinha que fazer, só uma por semana. Toda semana eu fazia uma, eu fazia de 3 a 4 horas, 3 a 4 horas. Então, cada vez que eu passava e ele via que o engajamento era muito alto, ele me bonificava. Porque eu segurava o público. O Instagram, ele quer isso, quer que você segure o público. E eu segurava. Hoje, quantos seguidores você tem? Eu tenho 56, uns quebradinhos aí. Né? Mas de muitas coisas que aconteceram. Por exemplo, eu tive Covid, eu fiquei em dúvida se eu falava ou não que eu estava com Covid. Por quê? Se eu falasse, as vendas da loja já não eram tão boas, ia piorar mais ainda. Porque, tipo assim, ela contaminou a loja, não vou na loja dela. E aí eu fui rezar e pedir a Deus sabedoria para conduzir aquele momento. E Deus dizia assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ele me dava essa palavra. E eu dizia, então ele quer que eu fale. E rezava e refletia e decidi fazer um vídeo dizendo que estava. Independente de se a loja ia cair vendas ou não. Mas se Deus estava dizendo, quem era eu para duvidar, né? Aí eu disse, fiz o vídeo. Eu fui a 6ª pessoa a pegar Covid na cidade. E fui a 2º caso mais grave na época. Então, quando eu descobri, eu já estava com pneumonia grave, já fiquei internada. Então, era muito grave. O que a gente falava não era realmente a realidade que realmente estava, né? Era bem menor. Eu tentava mostrar só o lado bom, o lado do tratamento, o lado da luta, das orações recebidas, da força. E quando eu divulguei o vídeo, teve uma repercussão muito grande, porque ninguém falava que estava com Covid, porque ter Covid naquela época era como se tivesse uma doença muito contagiosa. Era como se fosse a lepra no tempo de Jesus. E eu ganhei, nessa época, eu ganhei mais de 10 mil seguidores. Né? Meu Instagram era muito bombado. Eu não dava conta, porque primeiro eu não tinha força. Eu fazia vídeo, já cansava. Mas ganhei muitos seguidores e tentava mostrar minha rotina melhor. A pior eu nunca mostrava, com medo do terrorismo do Covid e do que as pessoas iam absorver e às vezes ficar depressiva, com medo, né? Então eu tentava mostrar o lado menos ruim da coisa. Crescer no Instagram é uma consequência de várias coisas. Uma delas foi essa. Depois eu fui para Casa é Babado, que é o reality show que teve em Caicó. E lá também eu adquiri muitos seguidores, foi mais de 5 mil seguidores. E meu propósito de estar lá era mesmo visibilidade. Eu não fui pelo prêmio, eu fui para ter visibilidade, para ser mais reconhecida, para as pessoas me verem mais. Porque eu tenho esse propósito de 1 milhão de seguidores, que eu vou chegar lá, né? Na hora certa eu vou chegar lá. E aos poucos eu fui crescendo, só que eu não me sentia uma influenciadora digital. Né? Tudo que eu mostrava na loja eu vendia. Até hoje é assim, se eu mostrar isso, eu sei que eu vendo. Tudo que eu mostro no meu Instagram, se for, por exemplo, uma janta, se eu posto, a pessoa no outro dia diz, Betinha, foi um sucesso, obrigado aí, tal. E eu gosto de promover as pessoas, eu gosto de promover as empresas. Então, perdi o fio da meada.
Me diga uma coisa, quanto você hoje está cobrando para fazer a divulgação de uma loja? Que você faz, né, propaganda? Sim, era isso que eu ia chegar. Chegou um tempo, eu recebia recebidos todos os dias. Principalmente na pandemia. Teve um dia que foi assim, recorde, que eu recebi 6 jantas de 6 empresas, que aí isso me fez pensar, eu estou dando tanto resultado para essas empresas, que coisa boa, né? Porque era a única ajuda que eu podia dar. E, às vezes, a pessoa vendia um negócio, uma bebida, eu era vendedor de bebida. Ninguém bebia na pandemia. Se bebia era em casa, comprava no supermercado. A pessoa começou a vender janta. Então, era uma forma de eu ajudar aquela pessoa. Aí eu comecei a perceber, então, realmente eu estou dando resultado. E parecia que eu era o cardápio. O pessoal chegava às 6 horas, já ia lá no meu Instagram ver aonde ia pedir a janta, porque pedia conforme eu ia mostrando. E isso ficou muito tempo. Até que um dia eu fui contratada pela empresa de Caicó para fazer uma divulgação. Foi o meu primeiro contrato financeiramente pago. E a pessoa disse, eu quero que você vá lá, apresenta a loja, mostre os produtos. E era lingerie, eu disse, não, eu não vou vestir lingerie. Aí ela disse, não, você só mostra os produtos, assim, faça do seu jeito. Aí você faz por quanto? Oi? Eu nunca cobrei, como é que eu vou cobrar? Não sei cobrar. Mas aí eu fiquei pensando, tanto, um valor que eu achei alto para mim, que a pessoa nunca tinha cobrado, né? E ela disse, pronto, pois manda aí sua conta que já vou depositar e você vai. Pronto, foi meu primeiro contrato, foi assim. A partir dali eu disse, então agora eu já posso realmente ser contratada. Depois da Casa é Babado, uma empresa, ela tinha várias empresas de assessoria lá dentro, agências de influenciadores, que ficavam observando. E uma delas entrou em contato comigo, acho que eu fui a única que fui contratada de dentro da casa para ser assessorada por eles. E hoje eu sou assessorada por essa empresa. E a sua pergunta, quanto você cobra? Depende do que a empresa quer. A empresa quer uma vez por semana, que eu vá à empresa e faça toda a divulgação. A empresa quer uma divulgação lá no meu feed, que é mais caro. A empresa quer que eu só divulgue, eu receba as peças dela e eu divulgue de onde eu estiver. Depende do que a empresa quer, né? Então, por exemplo, eu fabrico redes, né? Acredito que a Rede Mila é uma das marcas, né? Pelo menos do Rio Grande do Norte, eu posso dizer que sou a única fabricante que compra tecido e linha direto de fábrica e também que tem uma produção maior em vários modelos em relação às outras pessoas que fazem redes. Porque, segundo o representante, tanto de linha como da empresa Santista como da linha Clé, a única pessoa que compra material para fazer rede na fábrica do Rio Grande do Norte sou eu. Então, eu tenho belíssima rede. Tem mesmo. Posso ver depois super indico. Quanto seria para você fazer uma propaganda das minhas redes, da minha loja infantil, porque minha loja infantil em Jucurutu é uma das lojas que tem mais opção do bebê até 18 anos. Muita gente muito boa, que já foi meu cliente, não vem na loja hoje, nem sabe que eu tenho tanta coisa, mas eu tenho. A loja está pequena, mas tem muita mercadoria. Se Deus quiser, eu tenho um sonho de um novo projeto, de aumentar a minha loja, né? Mas, por enquanto, desde já, eu tenho muita coisa, né, na minha loja. Então, hoje chegou uma cliente e disse assim, mulher, eu já rodei por todo canto, não achei. Disseram que aqui tinha, e tinha o que ela queria. Pois é, tá faltando divulgar, viu, gente? Preciso de divulgar. Então, eu quero saber quanto você faria uma divulgação uma vez por semana, ou uma por mês? Eu estou só perguntando. Sim, a gente vai conversar no privado. Tudo bem. Uma coisa que Neta falou muito importante, gente, a sua empresa está na palma da mão do seu cliente. O cliente, ele passa o dia inteiro assim, ó. Sua empresa está lá.
né? Não está no carro de som que passa na rua, porque passa, você escuta, mas você não ouve, você não filtra o que ele disse. Está aqui, ó. Se você conseguir que ele pare aqui 1 segundo, você já conseguiu a venda, né? Muitas empresas dizem assim, eu não vou contratar um influenciador porque é caro, entre aspas, e é uma despesa. Não é. O influenciador, ele é um investimento. Você investe e você pode esperar que você vai ter um retorno 8 vezes maior do que você investiu. O influenciador fazendo 1 mês de divulgação na minha loja dá resultado? Não, não dá resultado. Ele dá resultado quando você faz um contrato no mínimo de 3 meses, porque na cabeça do cliente, de qualquer pessoa, qualquer usuário do Instagram, ele só consegue filtrar e estabilizar aquele pensamento depois de 8 vezes que ele viu aquilo. Vou dar um exemplo. Se você disser o nome CDL, você pensa em quem? Betinha. Betinha. Por quê? Porque CDL foi massificado através de Betinha. Entendeu? Então, se eu disser rede, se Neta me contratar 3 meses consecutivos, disser Redes Mila, esse seridó todinho vai saber onde comprar uma rede boa. Todinho, porque a gente não atinge o Curutu, a gente atinge um público gigantesco que a gente tem nem noção. Não, tinha uma pessoa, eu já vendi redes, né, para um astro de Hollywood, né? Ele veio passear em Natal e quando chegaram em Natal, ele procurou de uma pessoa qual é a melhor rede do Rio Grande do Norte. Foi indicado por mim. E ele comprou essa rede na época, encomendou, tinha de ser a varanda com nome, outra tinha de ser um passarinho bordado com o nome dele, porque num filme que ele estava fazendo na época, lançado, tinha o pássaro. Então, eu mandei bordar essa rede com o número desse pássaro. E também gente da Bélgica, gente de Portugal, alguns países me compram redes. Eles, às vezes, aproveitam, vêm passear, turistar na época do veraneio, em Natal, e eu já encomendo, mando entregar em tal canto, sabe, para pegar. Outros mandam pelo correio, né? Mas para o correio, às vezes, eles pedem para mandar para Brasília, São Paulo, sabe? De lá. De lá vai para outro lugar. Para outros lugares. Tem muitos países, na França, eu tenho redes em vários países. Vocês olhando no meu Instagram, vai ver muita rede, mas a loja não tem esse estoque não, viu? É fazendo e vendendo, é pouquinho. E eu também não posto tudo, porque muitas vezes eu termino uma rede à noite e não dá tempo a tirar foto, né? Mas sempre eu estou produzindo de cada cor, né? Eu faço de cada cor 10 redes, modelos diferentes. Mas não dá também, como é uma coisa manual, você sempre ter tudo, né? Nessa semana eu deixei de vender redes porque quer cor tal, outro, modelo, tamanho e tal. A rede era para Portugal, mas não dava tempo para terminar do jeito que ela queria, e só queria aquela cor. Às vezes acontece isso. É verdade. Tem perguntas? Deixa eu uma pergunta aqui. Quero saber, você como uma influência digital bem-sucedida, como que foi com o cremosinho? Sim. Hoje faz 8 dias, né, que você esteve lá com o cremosinho. Como que é essa relação? O mundo digital, ele tem muitas coisas boas. Tem as ruins, tem os haters de plantão, né? Mas tem também um mundo muito de novela, né? Muito bonito, muito glamour, tem. E o aniversário de Cremosinho foi um mundo desse. Foi de verdade, mas parecia de novela, de tão perfeito que foi, né? Eu digo que já foi muita festa bacana, festa de gente rica, mas aquela ali é uma coisa diferenciada. Você passar 3 dias no hotel, em frente ao mar, com tudo pago, com festa, com bandas a níveis nacionais, né? Porque Solange Almeida,
A Márcia Felipe, quem mais? Esqueci o nome. Então, em cada gente. noite era 6 bandas, né? Que Então, maravilha. era muito bom. E também no meio de pessoas grandes, né? A nível nacional também, influenciadores gigantes, de mais de 1 milhão de seguidores, pessoas da turma do Carlinho Maia, que é o rei do Instagram. Cremosinho, ele tem uma rede de contato a nível nacional muito boa, muito grande, que faz ele arrastar assim e fazer bonito como ele fez. E você vai aprendendo com tudo isso também, né? Vai aprendendo. O meu assessor, inclusive, disse, vai ter Bet Sunset 2024. Eu disse, quem sabe? Muito bem. Quem sabe vai ter um aniversário aí, né? Próximo ano. Porque assim, a vida da gente é movida também por sonhos, né? Por exemplo, eu jamais imaginei que um dia eu iria estar na TV, eu iria estar apresentando um programa, porque eu saí daqui em 1979 analfabeto de pai e mãe, e eu aprendi a ler e escrever com as minhas próprias histórias, e tive muita coragem, porque eu era muito tímido, tinha muitos complexos, eu tive que me lapidar. Eu falo que eu me preparei a vida inteira para isso que eu vivo hoje, porque eu escrevi tudo aquilo que vinha na minha cabeça, eu tentava escrever e tentava criar uma história. Então eu fui criando histórias e mais histórias, e eu falo que eu me preparei a vida inteira para o que eu vivo hoje, mas jamais imaginei que eu iria viver o que eu vivo hoje, porque era muito complicado lá em São Paulo, era muito difícil. Eu não sabia, na realidade, eu sou compositor, mas eu não sabia nem o que era se trabalhando lá, morando na roça, lá nos anos 70. Quem ia... Eu era o único que era o louco da família, pensava diferente. E aí, eu era considerado o louco da família, mas por quê? Na ignorância, né? Ninguém tinha informação na época, e era muito complicado, né? E aí, o sonho dessa TV, ela me apoiou, de certa forma, e eu joguei ela aqui no fogo também, mas eu fui comprando os equipamentos e sonhando. Mas jamais imaginei como que eu ia montar se eu só sei apresentar. E aí eu acreditei nesse garoto, e aí tem o menino que trabalha lá na igreja, lá, o Jefferson, né? Ele veio aqui, deu 2 dias de aula para ele e ele desenrolou. E assim, a gente vai trilhando esse caminho, cada dia eu quero incrementar mais, se Deus quiser. Muito bem, né? Peraí, que ainda tem coisa aqui. Agora tem uma... Beth, como você conciliaria a sua vida de trabalho e influência digital? É fácil ou difícil? É fácil. É fácil porque é um peso leve. Eu posso estar morta como eu estava já, depois de um dia inteiro de trabalho, lembrar que eu tinha combinado com você e dizer, menina, eu vou agora, do jeito que eu tô, com a cara lisa assim, sem maquiagem, sem nada, despreparada no sentido de não ter um roteiro, mas poder chegar aqui e dizer a você toda a minha história de uma forma leve, sem gaguejar, sem estar procurando palavras, porque é um peso leve, é natural e é espontâneo. Ser influenciadora, para mim, é ser espontânea, ser natural. Não copio ninguém, eu não imito ninguém, eu não fico olhando perfis de pessoas muito próximas, por exemplo, concorrentes minhas eu não olho. Por quê? Para não fazer nada parecido, porque eu gosto de ser natural e espontânea. Você faz uns vídeos com a sua mãe, ela gosta das câmeras ou é influência da filha? Não, mamãe, ela gosta das câmeras. E, assim, no tempo dela, não tinha câmeras, né? Não tinha câmeras, então ela nunca desenvolveu esse lado. Só que quando a gente começou a gravar com ela, que era muito dificilmente mostrava,
ela gostava de ver, ela adorava ver. E aí ela dizia assim, o que é que nós vamos gravar hoje nessas internet? Né? Por exemplo, meu filho não gosta de ser gravado, minha filha não gosta de ser gravada. Eu super respeito. Né? Já a mamãe adora. Então já chego com o celular na mão, porque eu sei que ali vai ser do jeito que ela gosta. E ela é espontânea, igual eu sou. E por isso que os vídeos dela fazem tanto sucesso. Tem umas mais quentes aqui. Como você conheceu a Luana Sensação? Como você virou influência digital? Como você virou assessora dela? Assessora dela. Eu conheci Luana, eu já conhecia Luana desde criança. Eu via muito Luana passar numa motinha, numa cinquentinha, lá perto de Licor. Eles moravam ali no bairro. Então, conheço ela bem de pequena mesmo. Aí, agora, de grande, eu sempre que chegava na loja, eu encontrava Luana, porque ela era amiga de uma vendedora minha. E eu passava na loja, aquele negócio bem rápido, para resolver isso, para resolver aquilo, E Luana estava lá, e eu sempre falava, Luana Sensação, arrasa, Luana. Sempre falava alguma coisa com ela. E ela começou a ficar mais famosa, mais famosa, mais famosa. Aí, um dia eu disse, Luana, você precisa de uma agência que lhe pegue, lhe conduza, para você ter uma assessoria. Aí ela disse, mas quem? Eu não sei. Eu disse, eu vou falar com o meu assessor, ver se a agência dele tem interesse. Falei com ele, a agência dele não teve interesse. Aí ele me indicou outra. Aí eu falei com a agência, eles marcaram uma reunião online. A gente fez a reunião online, mostrou os números de Luana, porque os números dela surpreendiam todo mundo. Eles se interessaram muito nos números dela, mas no nicho dela, eles não tinham interesse. Então, eles levaram para análise, no outro dia eles responderam que não queria também Luana. Eu levei Luana para outra agência. Na outra agência, elas também não quiseram. Aí ela disse, mulher, eu não quero não, Luana, mas você eu quero. Eu tenho um trabalho assim, 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 assim para você. Você pode se encontrar comigo na terça? Eu disse, posso. Na terça-feira, essa agência é de Caicó, eu fui para a agência e levei Luana debaixo do braço. Eu digo, ela vai ter que dizer um não depois que conhecer Luana. Né? Aí, então, levei, aí quando eu cheguei lá na agência, a atendente dela disse, mulher, ela está em casa, disse que ia receber você na casa dela. Ensinou o caminho, eu fui embora para a casa de Rubênia. Quando chegou lá, eu disse, essa daqui é Luana, eu trouxe, porque eu preciso contar a história dela a você. Depois disso, você pode me dar um não, mas até o então você não deu o não. Aí contei a história de Luana a ela, dei o celular de Luana para ela olhar os números dela, e ela se levantou, deu um abraço em Luana e disse, eu pego Luana, Beth, mas se você pegar junto comigo, porque sozinha eu não dou conta dela, não. Ela já teve a visão que Luana era trabalhosa. Então, a gente enfrentou uma barra, assim, porque você assessora... Eu nunca fui assessora de ninguém. Eu sei mais ou menos coordenar, porque eu sou assessorada, eu sei, né? Mas assessorar uma pessoa que tem um nicho que Luana tem, que tem um histórico difícil como Luana tem, e, assim, completamente diferente do meu mundo, não foi fácil. Muita crítica, mas, assim, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi... Você tem vontade de deixar essa vida de vendedora de amor e viver uma vida de influenciadora? Aí ela disse, tenho muita vontade. Se eu ganhar dinheiro, eu deixo essa vida. Rubênia também fez essa mesma pergunta lá. Luana, se você começar a ganhar dinheiro, você deixa essa vida? Deixa essa vida. Então, o nosso propósito maior era que Luana deixasse a vida e... fosse realmente uma influenciadora, né? Ou entrasse no mundo do humor, que é o nicho dela. Arrasta para cima, né? Arrasta para cima. E então eu deixei a assessoria dela, que eu não sou hoje mais a assessora dela, pelo fato de... O propósito inicial, ele nunca aconteceu. Então, para mim, perdeu o sentido. Entendeu? Eu ficar assessorando uma pessoa... que estava fora daqueles princípios iniciais que a gente conversou. Não queria mais.
Tinha que seguir o caminho. E aí foi desgastando. Você não vê a evolução daquela pessoa, aí vai desgastando. Eu sei que o tempo certo é o tempo de Deus, e está no tempo de Deus, mas assim, para mim estava ficando pesado. Então eu preferi tomar conta das minhas coisas e deixar a Luana com outros assessores e ela seguir a vida dela. Mas assim, eu tenho o maior carinho por ela, desejo que ela decole muito, que ela brilhe muito, que ela é diferenciada. Ela está com uma empresa contratada? A Derru Influência, que era a empresa que ela era assessorada, também entregou ela, assim, a gente fez uma quebra de contrato, quando todo mundo estava a favor da quebra de contrato, foi feita, ela já está vendo outra assessoria para ela. Então, deixa eu ver. Como você vê a Luana hoje como influência digital? Luana, ela não, na minha visão, não é uma influenciadora digital. Luana é do nicho do humor. Luana faz graça de graça. Luana, ela é engraçada pelo andar, pela dança, pela fala. Pelo jeito. Ela, por si só, ela é engraçada. Luana é humor. Influenciadora digital é uma pessoa que influencia outras pessoas a querer aquele produto, a ter aquela qualidade de vida, a ter aquele bom dia diferenciado. Influenciadora digital é uma coisa mais além. Ela faz acontecer, ela faz vender, ela tem um alcance maior. Luana é naturalmente humorista. E o que ela vive hoje não é o que a sociedade vê, né? Ela é um assunto delicado falar, assim, porque a sociedade ela usa vendas, né? Muitos fazem o que ela faz e não fala nada. Ela faz e fala. Pronto, então ela é essa pessoa. Bom, peraí. Mas é porque, na verdade, ela diz o que faz porque ela é humorista. Humorista. Ela é humorista. É diferente das outras. Ela é diferente. Ela realmente é destemida nesse sentido. Ela não tem pudor nesse sentido. Eu acho que você já respondeu. Como está a sua relação com a Luana Sensações? Já respondi. Né? Tá boa. Eu só não sou mais assessora dela, mas ela sabe o carinho que eu tenho por ela. A Luana sempre foi tratada e recebida não só por mim, Bete Estrela, mas pela equipe da Bete Modas, pela equipe da Armadura, pela minha família. Totalmente, ela foi recebida muito bem. Todo mundo tem uma torcida muito grande por ela. E ainda tem. A gente só não está mais trabalhando juntas, mas a torcida continua a mesma. Então, você é uma pessoa assim que a gente tem um carinho especial por a pessoa que você é, por o que você conquistou, né? Ser uma pessoa influenciadora digital aí na nossa cidade e também, assim, uma pessoa da nossa família que eu te respeito e eu te admiro por tudo que você representa. Muito obrigada. Também admiro vocês. Inclusive, sou madrinha de casamento, né? Do casal. Madrinha do nosso casamento. Durante o seu tempo de influenciadora, qual foi a consequência da vida que aconteceu? Tem algum momento de consequência que trouxe alguma coisa? O termo assim de influenciadora abre muitas portas, sabe? Muitas portas de várias coisas, de empresas boas, né? De contatos bons. Eu não vejo ruim assim, nada me aconteceu, graças a Deus, né? Conciliar a vida de influenciadora com ser empresária, com ter uma mãe para cuidar, né? Que eu, inclusive, estou me mudando para a casa dela. Ela tem Alzheimer, mamãe tem Alzheimer, já no grau 2, então precisa muito de mim. Às vezes você dá conta,
às vezes eu não dou conta, né? Alguma coisa fica faltando. Tem alguém que passa o dia com ela? Tem alguém que passa o dia com ela, tem alguém que dorme com ela, né? E eu fico o máximo que eu posso. E aquele tempo que eu passo ali, ela adora, né? Uma pergunta que não quer calar. E a casa do babado? A casa do babado. A de quando eu fui ou da agora? Não, que você foi. A casa do babado. Não, eu sempre quis fazer essa pergunta, mas nunca tive a oportunidade. A Casa do Babado foi um reality show que eu estive o ano passado. Foi o ano passado, em janeiro. E que foi uma experiência que não foi boa e foi ótima. Não foi boa por quê? Porque desde o primeiro instante eu fui muito perseguida pelos participantes. Muito perseguida mesmo. Teve 6 paredões e eu fui a 5. Então, para você ver o teor da perseguição, né? Eu fui para o paredão no primeiro dia e eu pensava, se eu voltar desse, eu sei que eu vou para os próximos, porque as pessoas vão me conhecer mais e eu sei que elas vão gostar do que vão ver. E aí voltei, né? Eu voltei do primeiro paredão e veio o segundo e cada dia era uma perseguição maior. E o que aconteceu de bom lá foi assim, Jucurutu se uniu assim numa força tão grande que é o que eu não estou vendo agora nessa Casa Babado, já que nós temos. Está tendo agora uma Casa Babado, né? em Caicó e não tá, e tem uma pessoa daqui que está lá, mas não está tendo esse ribuliço que foi feito na minha época. Né? É Alisson Amaral, Aline de Juarez. Então, o povo daqui se uniu, porque eu não tinha administradores para brigar por mim aqui fora. Eu não tinha fã-clube, eu não tinha nada. Eu entrei na casa meia cega, sem saber o que fazer. Eu digo, eu vou do meu jeito. E quando eu saí, eu tinha fã-clube, eu tinha administrador, eu tinha gente que brigou, tinha mulher que não fez o almoço do marido, as panelas queimou. Enfim, eu tive mais de 20 mil votos, né, para permanecer na casa. E eu fui para a final, fiquei no segundo lugar, né, quem ganhou foi Jurema, que era uma pessoa bem bacana de Caicó, que ela era muito humilde e que eu digo que reality show não é instituição de caridade, mas naquele momento o povo queria realmente ajudar ela e ajudou e eu fiquei no segundo lugar, né? Mas como é que é psicologicamente lá dentro? Psicologicamente é um terror. Né? Só eu fui convidada para ir agora em Maceió. Eu fui convidada para ir de São Bento, eu botei Luana, foi um desastre, né? Eu não quis, eu botei Luana. Foi um desastre. Aí eu fui convidada agora para ir de Maceió. Aí eu digo, bem bacana, vai ser transmitido pela Band. Aí eu disse, são quantos dias? Aí o rapaz disse, 35 dias, a premiação é top. Eu disse, amigo, eu tenho uma mãe que se eu passar 35 dias, mas é igual ela disse, eu morro. Ela disse que morria se eu passasse. E realmente é muitos dias para me ficar longe. Aí eu não quis ir, não vou, né? Mas vai ser muito bom esse reality lá. O de Caicó foram 8 dias, mas foi a pressão psicológica lá é infernal. Chegou, até porque eu não tinha panelinha, eu não era de panelinhas, eu não era falsa. O que eu sou na vida real, eu era lá dentro. Eu era verdadeira, autêntica, espontânea. Fazia amizades, mas as minhas amizades o povo não queria. O povo queria mesmo me botar no paredão. E cada vez que eu ia, eu sabia que eu ia sair. Eu voltava, eu dizia, o que está acontecendo lá fora que eu não estou sabendo? Aí um dia, Neta passou na rua, lembra, Neta, que você passou na rua do reality e começou a gritar, gritando, Betinha, não sei o que, estou torcendo por você. Depois que Neta passou, aí começou outras pessoas passarem, gritavam na rua. Aí começou a chegar coisas de fora da casa para dentro da casa. Recebidos, doces, flores, roupas de loja. Começou a chegar muita coisa assim, do carinho do público, mandando para dentro da casa. Que era a única forma da gente entender o que estava acontecendo. Aí eu pensava, eu tô sendo amada lá fora?
Eu estou sendo amada. Aí tinha o pessoal das equipes técnicas, assim, aí que eles tinham direito de sair e entrar. Aí eu dizia, me diga alguma coisa lá de fora. Aí ele dizia, você está bombada lá fora. Tem aposta de todo tamanho no Bar JK. Bar JK era um bar famoso lá de Caicó, que tinha aposta, quem ia ganhar. E eu era muito votada nesse bar. Mas só que a pressão era tão grande, era tão ruim, era muito ruim estar lá dentro, péssimo. Porque eu era detestada por todo mundo, né? Só que dentro de um reality, o que importa não é quem está dentro da casa, é quem está fora. Quem tá fora que está torcendo por você. Então, aquelas 20 pessoas que estavam ali, eu tinha ciência disso. Pouco me importava que eles me detestassem. O que importava era que eu estava fazendo a torcida aqui A gente de fora. vez em quando assistia. Aí chegou na sexta-feira, que eu fui para o paredão 2 vezes. Eu saí de um paredão, teve a prova do líder, eu fui indicada para o paredão de novo. E eu tive direito a passar, acho que 10 minutos no celular. Eu liguei para casa, dizendo, chorando, venha me buscar, que eu não aguento mais. Aí o meu esposo disse assim, não, eu vou buscar você domingo, como uma vitoriosa, porque a cidade inteira está movimentando a favor de você. Então, você fica aí, você está fazendo tudo certo. E eu chorava, dizia, não. E ele, sim, você vai ficar aí dentro. Vai dar tudo certo, a gente vai estar aí domingo. Pode ter certeza, você vai ganhar o jogo. Né? E eu não ganhei, entre aspas, mas eu ganhei uma multidão muito bacana. Fiquei em segundo lugar. Tem aí... O que eu vou falar, não posso nem falar, mas esses dias, quando eu fui para São Bento, eu tive acesso a uma conversa da final do reality, e eu perguntei ao rapaz, me diga de verdade quem ganhou o jogo, porque eu sempre pedi os números e nunca me deram os números, né? E ele me mostrou, e eu filmei tudo, eu tenho a gravação no meu celular, né? Então, eu sou vitoriosa, né? Eu não posso estar divulgando o teor de tudo, mas eu sei que o jogo foi manipulado. O jogo foi manipulado, né? Foi manipulado. Espero que esse da agora não seja manipulado. E a experiência é boa, porque você ganha o público, mas a experiência de estar lá dentro confinada é muito ruim. Se você não tiver um equilíbrio, você pede para sair, como aconteceu de pessoas pedir para sair. Como aconteceu de pessoas realmente se colocar no paredão e pedir, me tire daqui mesmo. Então, mas o legal é que quando você saiu de lá, você sentiu as portas abertas para você, né? Eu senti as portas abertas. Até hoje, tem pessoas que me conhecem pela Casa Babado, dizem, você é a menina do reality, né? Sou. Outras empresas vieram até mim por causa da casa. Realmente fui mais reconhecida, né? A visibilidade ela aumentou, eu fui a pessoa que mais ganhou seguidor lá dentro. Então, o que eu fui fazer, eu fiz, né? Que era buscar essa mais visibilidade. Pois eu te agradeço, né? E quero saber se você quer falar mais alguma coisa. Não, estou feliz. Eu espero que a TV Seridó ela cresça cada vez mais, né? Que Obrigada. Futuramente a gente possa ter um Podestar aqui, né? Que eu tô até num Podestar em Caicó, na Rádio do Povo, mas que não deixa de poder ter também aqui em Jucurutu, né? Que é o Pod das Estrelas. E Isso é muito importante. A TV Seridó, eu criei ela, não foi simplesmente um sonho que ela fosse morrer amanhã. Eu quero fazer histórias aqui. Por enquanto, eu não conquistei o Seridó, mas eu estou conquistando o Brasil. Através da TV Seridó, cantores de cada cantinho desse país, ele manda vídeo para mim e eu apresento ele como que ele estivesse no meu palco. E o que acontece? Esse sábado agora, eu peguei um cantor, ele é de Minas Gerais, Araxá, e eu apresentei ele aqui, ele falou, cara, foi muito bom, eu recebi proposta de outras TVs aqui através do seu programa. Aí eu falei, isso é muito bacana. O alcance é bom, né? Isso é gratificante, porque a gente tem um sonho,
E eu não quero, eu quero incrementar mais, eu quero cada vez mais que as coisas aconteçam, devagarzinho a gente vai aos poucos, mas eu quero conquistar também o Seridó, eu quero conquistar aquele cara que tem simplesmente um sonho, que ele tem aquele sonho, mas ele acha que ele não é capaz, porque de alguma forma alguém zoou ele, falou que ele não era nada, ele não canta nada, ou se ele faz humor, ele não tem nenhum talento, e aí ele reprimiu aquele talento. E eu quero mostrar para ele, como se fosse uma varinha mágica, que ele pode, ele é capaz. Porque se eu fui capaz... É verdade. Se eu sou capaz, e hoje está muito mais fácil, porque eu vim da roça na época dos anos 70, que não tinha internet, não tinha nada. Então, hoje, o jovem tem mais facilidade, tem mais habilidade, tem mais conhecimento. Isso é importante. Betinha, o nosso planejamento de abrir a TV Seridó foi em novembro de 2018, né, quando o Carlos começou a namorar comigo, né? E ele disse que gostava disso tal, e que também poderia ser uma oportunidade de abrir aqui, que aqui não tinha, né? E eu pesquisei, vi que tinha Florânia, Caicó, Santana do Mato, outras cidades tinham TV web. E ele disse, pronto, vou fazer a TV web. E quando ele chegou em 2019, acho que foi logo no início do ano, quando ele veio ainda... Passou 10 dias, tinha passado uns dias aqui, passou 10 dias em São Paulo, voltou de novo, aí voltou em janeiro, né? Então, em janeiro, ele já saiu certo, né? Que vinha embora no final de 2019 para abrir essa TV, né? E eu disse, Carlos, vamos devagar, tal, temos de comprar, vamos olhar os equipamentos. Eu disse, olha, é um investimento alto, mas vamos devagar, mas vamos comprar tudo novo, tudo bom. Ele inventou de comprar uma câmera. Eu disse, Carlos, não compra essa câmera usada, porque uma câmera pode dar problema imediato. Vamos deixar para a gente comprar uma boa, nova. Comprou e findou devolvendo a câmera até hoje, uma profissional. Nem dinheiro, nem câmera. Agora vai ter de desembolsar dinheiro para comprar outra. Então, como ele era um sonho e a gente fez... Perguntou a algumas pessoas, né? Que tal? O que é que você acha? Você que toca? Algumas pessoas sobre abrir a TV. Inclusive, a gente já tinha o nome da TV. E, de repente, veio a pandemia depois, né? Não deu mais para a gente abrir. Ele queria contratar o site, já só registrar a TV e o nome e colocar no ar. Aí, como outra pessoa colocou a TV, né? E não tinha mais como a gente botar a TV no mesmo nome, né? Então, eu digo, vamos botar outro nome, né? Então, veio a ideia de TV Seridó, porque abrangia, né? Não só Jucurutu, tudo. E como eu disse a ele, não se preocupe, Carlos. Comércio é para todos, né? Mas... o seu pensamento é um, dessa pessoa que abriu é outra, e não se preocupe, que vai dar certo como você quer, porque você é diferente o que você quer fazer. Então, a gente está aqui desde outubro, né, do ano passado, e vamos, aos poucos, ele vai conquistando o espaço dele. Por isso que ele disse, quero que você faça alguma coisa. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer nessa TV? E eu fui fazer como você, orar. E Deus me deu o discernimento de colocar o programa, o nome, esse nome, Consequência da Vida, foi o que Deus me transmitiu. E temos, né, que a gente já falou alguma coisa sobre consequência da vida e também mostrando a história de algumas pessoas. Você é uma das convidadas. Né, a consequência da vida que você me perguntou, qual a consequência negativa de ser uma influenciadora? Pronto, vou dizer agora.
as pessoas acham que pode se meter em tudo da sua vida. Por você mostrar a sua vida diária, todo dia eu mostro minha vida, né? Desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, passo o dia mostrando. E as pessoas acham que pode tudo, assim. Por exemplo, se eu não falo do celular azul no meu Instagram, é porque eu não quero falar dele. Entendi. Não é verdade? Agora, se eu falo da minha mãe, é porque eu quero falar dela. Se eu falo das minhas lojas, eu quero falar dela. Né? E uma das consequências é esse julgamento e das pessoas se meter muito nesse sentido, de assuntos que não cabe a elas eu falar, porque eu não abri para ninguém. Então, se está fechado, é porque eu não quero falar do assunto. Então, eu acho que retardou um pouco. Eu estou demorando a conquistar a região aqui do Seridó. Por quê? Porque eu tinha um sonho, e aí essa pessoa que abriu, ele que um pouco distorceu aquilo que eu ia propor dentro das programações deles. E aí eu acho que as pessoas já conheceram uma história que não era a minha história. Sim. Entendeu? Entendi. E aí foi assim, foi retardando um pouco, mas a ideia é que você que está aí do outro lado, você que tem seu sonho, se você faz humor, vem aqui fazer humor. Se você dança, se você gosta de dançar, faz uma coreografia, traz uma música e vem aqui, que também tudo isso a TV Seridó apresenta, porque isso é música, isso é expressão. Você vai expressar aqui a música através da dança. Faz uma coreografia. Você conta piada, vem aqui contar uma piada, né? Verdade. Betinha, você falando sobre isso, de alguns assuntos que você não quer falar. Por exemplo, eu estou aqui com um programa, né? Convidei meu filho Bruno, que hoje é um empreendedor, pode dizer, de sucesso. Eu disse, Bruno, meu filho, vamos falar um pouco de sua história, porque Bruno começou com videogame, né? Vendendo videogame, jogando e vendendo picolé. E hoje é um grande empresário, né? Trabalhando no Banco do Brasil. Ele diz, ai, mãe, eu não gosto de me expor. E nem gosto também que a gente, né? Por exemplo, se eu fosse falar um pouco de tudo dele, ele também não gosta. E a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar muito isso. Bia é arquiteta e no nicho dela de arquiteta, ela se expõe e fala, e faz vídeos, né? E mostra várias coisas. Mas na vida pessoal dela, ela é fechada. Então, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. A gente tem só que respeitar. Então, a minha filha, ela, na época, a gente não tinha essa história de celular para tirar foto, né? E ela cobrava muito que ela não tinha muita foto de quando era criança, né? E aí a minha netinha hoje, ela é influência digital. ela acorda já tirando uma foto, ela está comendo qualquer coisa, já tira uma foto, e ali a menina está crescendo como uma influenciadora. Digital, é a blogueirinha, né? Então, eu espero que ela, quando ela crescer, ela se espelhe um pouco nesse voo maluco assim, e de repente encontre alguma coisa. Vai pra TV, né? Vai pra TV. Cada um tem seus dons, né? Seus carismas. Quando ela realmente ela tiver entendimento e ela conhecer a história do vô, ela se espelhe nele de alguma forma, cante alguma coisa, ou cante, ou sei lá, faça alguma coisa que, dentro dos meus conhecimentos, a minha ideia é publicar um livro. Se Deus quiser, eu pretendo publicar um livro, porque eu tenho muita história que eu... Tá 10 livros, hein? Você tem história? Nossa, se você ver ali, ó, só ali... Betinha falando de Bia, que é arquiteta. Hoje a fachada da minha casa foi feita por Bia.
Eu só fiquei com desgosto porque, infelizmente, o pedreiro, eu mostrava a planta, mandava fazer e não fez totalmente os detalhes como era para ser. Chega a dar desgosto. Né? É verdade. Mas Bia foi quem fez o projeto da fachada e da minha cozinha. Eu sempre gostei muito de arquiteto. Tudo que eu faço tem que ter um arquiteto no meio. Desde sempre, né? E quando eu fui fazer a minha casa, eu levei Bia. E a partir daí ela se interessou pela arquitetura. Né? Foi vendo a arquiteta, que foi a Anitta, que fez minha casa, fazer, a gente conversar o que eu queria, o que eu não queria. E Bia vendo aquilo, começou a dizer, mãe, eu quero ser arquiteta. E hoje é uma arquiteta de mão cheia, assim, com ela muito antenada, muito profissional, muito responsável. E assim, toma conta e dá conta. Isso é muito bom. E ela agora está morando aqui em Jucurutu, aqui né? Aqui em Jucurutu, trabalhando mais perto, né? Ela está de manhã na minha loja, né? Eu digo, a loja é sua também, amiga. Venha me ajudar, que eu não estou dando conta só. Então, ela de manhã está na minha loja e de tarde está nos projetos dela. À noite, entra pela noite. E é isso. Nova tem, como diz, tudo para mais tempo assim de trabalhar, né? Entra pela noite, né? A juventude, né, tem força. Tem que aproveitar. Que Deus abençoe. Eu gostei muito do trabalho que ela fez para mim. Eu agora estou fazendo um novo projeto da minha loja, se Deus quiser. Vou fazer o projeto, né, e vou trabalhar para fazer essa reforma. Mas como eu conversando com Fátima, ela disse, neta, procure o Sebrae, porque você procurando o Sebrae consegue um abatimento, você paga 30% só do valor do projeto. Eu digo, eita, eu vou lá. E está em andamento, se Deus quiser, eu vou fazer uma loja. Se minha loja, quando eu construí, terminei em 2008, era uma loja, como diz, diferenciada, de vitrine, né? Diferente que aqui na época não tinha. A primeira de vitrine muito moderna foi a época, minha, né? Bem diferente. Imagina o novo projeto que eu estou já em mente, né? Em mente, sonhando, já passei tudo do jeito que eu queria, principalmente uma vitrine bem bonita para expor minhas redes, porque na época eu não pensava, né? Eu quero uma vitrine que exponha todos os modelos de rede, as roupas vai ser, por exemplo, se eu vender 15 marcas, de cada modelo só vai ter uma exposta, as outras tudo guardada para não sujar. Porque, infelizmente, a loja aberta, se fosse uma loja de shopping, tudo bem, mas a loja aberta, principalmente loja infantil, de rua, né? Suja muito. Então, eu gosto das coisas guardadas, pouca coisa exposta, para sempre a mercadoria estar novinha e limpinha, né? Então, estou nesse sonho aí, se Deus quiser, vou conseguir. A minha filha hoje, ela estudou administração, é formada em administração, e foi muito difícil para ela conciliar o estudo e o trabalho, né? Que ela começou muito cedo. E aí teve uma vez que ela perdeu um ano. Coisa de namoradinho, essas coisas. E aí ela queria desistir. Eu falei, não, você não vai desistir. Ela falou, mas eu pago minha faculdade. Eu falei, você paga a sua faculdade, mas você tem roupa, você tem casa para morar, você tem comida e você mora debaixo do meu teto. E aí ela se formou-se. Hoje ela cuida de 23 ou é 30 condomínio. Ela é gerente de condomínio e ela gerencia quase 30 condomínio. Cuidar de toda essa administração não é fácil. Dá trabalho, hein? É toda hora gente no ouvido. Mas, Betinha, a gente agradece. Doguinha, solta. A gente sempre tem um ritual. Sim. E eu gosto de cumprir. Essa homenagem para minha prima Nailza, que já não está mais entre nós, que deixou muita saudade para todos os amigos, todos os primos, que deixou uma lágrima no nosso coração, para os seus irmãos.
uma saudade imensa. É um na calçada projeto do amor, que eu não todo quero mundo que sente a morra. falta Eu dela. quero que esse projeto a gente tenha Cresça, né? frutos, cresça e tenha frutos. Muito obrigada, Betinha. E eu espero você faça, me ligue no privado ou fale para saber quanto você faz a divulgação da minha loja, das minhas redes para o mundo inteiro. Vamos fazer, vamos botar Redes Mila aí pro Brasil todo, né? É a rede que aguenta 200 quilos, até mais de 200 quilos. Olha aí a propaganda, a alma do Muito negócio. boa, hein? viu? Foi tchau, tchau. Tchau, tchau. Jesus te ama, Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredite em Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em mil e uma coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredita em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama, Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredite em Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredite em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.